professor Nilson Araújo de Souza. Então eu vou agora compor a mesa para fazer a abertura dos trabalhos. Queria chamar para a mesa o companheiro Sérgio Rubem, presidente do Conselho Curador da Fundação Cláudio Campos e presidente do Partido Pátria Livre. O doutor Mikhail Afanasyev, diretor da Biblioteca de Moscou. O senhor Sergei Akopov, embaixador da Rússia. O senhor Luiz Carlos Prestes Filho, que vai ser um dos conferencistas no período da tarde. O companheiro Zé Reinaldo, secretário de Relações Internacionais do PCdoB. A senhora Maria Ribeiro Prestes, viúva e grande companheira de luta do legendário Luiz Carlos Prestes. Bem, nós vamos ter, como eu falei, uma abertura agora rápida, para logo depois dar início à palestra. Alguns companheiros vão fazer uma saudação especial em torno de 3 minutos ao evento. O evento, como vocês sabem, se chama Perspectiva do Desenvolvimento da Rússia no Centenário da Revolução de 17. A maior parte dos debates que estão sendo feitos pelo Brasil afora e pelo mundo afora é um balanço dos 100 anos da Revolução. Nós optamos por um caminho diferente. Ao invés de ser um balanço dos 100 anos, analisar as perspectivas do desenvolvimento atual da Rússia no centenário da Revolução. E para isso nós convidamos pessoas com condições, com capacidade de fazer essa análise. Então eu vou dar inicialmente a palavra para o companheiro Sérgio Rubem, fazer a sua saudação. Rapidamente, eu queria agradecer a presença de todos, particularmente a do Dr. Afanasyev, que cruzou o oceano para vir até aqui compartilhar conosco as suas ideias e avaliações sobre o processo que se desenrola hoje na Rússia. E queria rapidamente, eu queria ler um trechinho do discurso do presidente Putin, agora durante a abertura do Festival Mundial da Juventude, que está se realizando em Sochi, né? Pela terceira vez que o Festival Mundial da Juventude é realizado na Rússia. 2 vezes ainda no período soviético e agora essa vez no período pós-soviético, na cidade de Sochi. Tem uma grande mobilização de jovens lá, é o maior dos festivais da juventude que foram realizados até hoje. O trecho que eu queria ler da abertura é o seguinte, ele diz o seguinte, há 70 anos se realizou o primeiro Festival Mundial da Juventude, era em 1947, né? A entidade, a FMJD, Federação Mundial da Juventude Democrática, foi criada, se não me engano,
em 1945, no Congresso, em Londres. Tudo coisa recente do pós-guerra, né? Quando o mundo estava buscando se reorganizar depois de ter vencido a barbárie nazi-fascista. Continua o presidente Putin. Naquele momento, jovens como vocês estavam unidos pela força de sonhar. Em 1957, Moscou os recebeu. As pessoas estavam nos telhados das residências. Algo similar ocorreu em 1985 e agora é Sochi que lhes dá as boas-vindas. Também os unia a convicção de que a juventude, com a sua sinceridade e gentileza, poderia quebrar o gelo da desconfiança e ajudaria a livrar o mundo de toda a injustiça, guerras e conflitos. É a juventude que tem maior condição de desafiar a forma como estão as coisas. E por isso continuem lutando. Nós, por nossa parte, faremos o possível para transformar esses sonhos em realidade. Assim está concluída a citação. E considerando o lema do Festival Mundial da Juventude, que eu vou também ler, qual é? Nós vemos que estamos assim diante de uma excelente plataforma para desenvolver a unidade dos povos na luta pela paz, pela solidariedade, pela justiça social e contra o imperialismo. O lema do Festival Mundial da Juventude é exatamente esse: pela paz, a solidariedade e a justiça social. Lutamos contra o imperialismo, mas tem um acréscimo, né? Honrando o nosso passado, construímos o futuro. Muito obrigado. Com a palavra para a sua saudação, o companheiro José Rinaldo, secretário de Relações Internacionais do PCdoB. Pode ser. Bom dia, companheiras e companheiros. Minha saudação ao professor Nilson, da Fundação Cláudio Campos, companheiro Sérgio Rubens, presidente da Fundação e do Partido Pátria Livre, professor Afanasiev, convidado, que vai nos brindar aqui com sua conferência, embaixador, excelentíssimo embaixador da Rússia, Federação Russa no Brasil, companheiro Luiz Carlos Prestes, filho, e a companheira querida Maria Prestes. O PCdoB sente-se honrado e muito gratificado com o convite que nos foi formulado para presenciar este importante evento comemorativo do centenário da Revolução Russa, que, na nossa opinião, é o maior acontecimento político-social de toda a história da humanidade até aqui. Dizemos isso porque a Revolução de Outubro, assim conhecida, marcou o início da construção de uma das mais majestosas obras político-sociais, que foi exatamente a construção de um novo sistema político, econômico, social, sob a direção dos trabalhadores, dos operários, dos camponeses, da intelectualidade revolucionária, da juventude, das mulheres, e todos estes liderados pelo Partido Comunista, um partido de vanguarda, um partido
lúcido, dirigido por ninguém menos do que a mais gigantesca figura também que a história dos movimentos revolucionários já produziu, que foi o Vladimir Ilyich Lenin. Dizemos que foi uma obra majestosa, a Revolução Russa, e o maior acontecimento político-social da história humana, porque mudou a configuração mundial. Trouxe ao mundo uma mensagem de paz. Provocou transformações democráticas, transformações sociais, conquista da independência. De fato, mudou a geopolítica internacional. E conquistou uma das maiores, se não a maior vitória também, da humanidade nos campos de batalha da Segunda Grande Guerra, derrotando a pior máquina de guerra que jamais havia sido construída, que foi a máquina de guerra nazifascista. Por isso, nós saudamos o grande povo russo, como dizia seu maior escritor, o Leon Tolstói, o grande povo russo, que foi capaz de construir esta obra majestosa que marcou indelevelmente o século XX. A Revolução Russa também exerceu uma grande influência internacional no sentido de que ela criou o ambiente favorável ao desenvolvimento dos partidos comunistas e dos movimentos revolucionários, anti-imperialistas, independentistas em todo o mundo. Aliás, uma das obras herdeiras da Revolução Russa também está para completar um século de existência daqui a 2 anos, que foi a criação da Terceira Internacional Comunista. E os partidos comunistas e revolucionários do nosso país, entre eles o nosso partido, o vosso partido, o PPL, e outros partidos revolucionários deste país, se sentem orgulhosos de sermos herdeiros deste legado, herdeiros dessa tradição, herdeiros dessa marca de partidos que lutam pela independência nacional, pela democracia, pela libertação da humanidade e pelo socialismo. Termino dizendo que nós sentimos profundamente os retrocessos provocados no mundo, alteração da configuração de forças após a derrota histórica do socialismo na União Soviética. Consideramos que isto foi um passo atrás na história da humanidade. Malgrado esta opinião, o nosso partido valoriza enormemente, nos dias de hoje, a ação política internacional do governo da Federação Russa sob a liderança do presidente Vladimir Putin, parceiro estratégico de nosso país nesse grande arranjo político e econômico que é o grupo do BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Mas não só isso, um país que hoje exerce uma importante influência na luta pela paz e na luta para impedir a concretização das aventuras golpistas e belicistas como a que o imperialismo estadunidense tentou perpetrar na Síria. Então, embaixador, nós, tendo o nosso ponto de vista próprio sobre o que foi o desenvolvimento do socialismo na União Soviética e o que foi o impacto negativo que a derrota do socialismo representou para o conjunto da humanidade, não deixamos de valorizar a obra atual do governo russo, do presidente Vladimir Putin, porque consideramos que na luta contra essa monstruosidade que se chama imperialismo estadunidense e suas ameaças de guerra, é preciso uma ampla coalizão de forças, e nós não temos dúvidas em dizer que nesta coalizão de forças está presente um país como a Rússia, dirigida pelo presidente Putin. Finalizo desejando que as forças da esquerda brasileira, com base no aprendizado da dura experiência que enfrentamos no mundo e no Brasil, sejamos capazes de nos unir para promover e construir a força necessária para abrir novos caminhos
para o nosso país e, quem sabe, um dia descortinar também a perspectiva do socialismo. Viva o centenário da gloriosa Revolução Socialista Russa. Viva a memória, o legado do Partido Comunista Russo, Vladimir Lenin, José Stalin e todos os demais dirigentes que construíram aquela grande obra. Muitíssimo obrigado. Obrigado, Daniel. Com a palavra, a companheira Maria Prestes, para a sua saudação. Minhas saudações ao embaixador e todos os representantes aqui no auditório. E poucas palavras, porque eu acho que já disseram o suficiente e vão dizer sobre a União Soviética. As minhas saudações é de agradecimento ao povo soviético, onde eu vivi 10 anos com a minha família, onde o povo soviético me ajudou a educar os meus filhos e onde vivi os melhores 10 anos da minha vida, quando a ditadura aqui no Brasil se instalou. De maneira que, para mim, guardo na lembrança esses 10 anos e fico muito feliz de que essas comemorações no Brasil inteiro se realizem pela vitória da Revolução que foi iniciada por Lenin em 1817 e que se instalou no mundo inteiro as ideias do comunismo e do socialismo. De maneira que, para mim, fico muito feliz desse convite e de estar presente, compartilhando com todos aqui. Visitei todas as repúblicas soviéticas, inclusive os países socialistas, e trago uma bagagem muito grande e as lembranças dos anos em que vivi. O povo soviético é um povo solidário, amigo, batalhador, trabalhador. Graças ao exército soviético derrotamos o nazismo e a vitória foi conquistada no mundo inteiro para que ele não avançasse nos outros países. Parabéns ao senhor embaixador, a todos do partido, ao companheiro que tiveram essa iniciativa de comemorar a Revolução Russa, e parabenizo a todos aqueles que compartilham com as ideias do socialismo, que é, eu acho, a sociedade que realiza o grande sonho do povo no mundo inteiro. Muito obrigada.